Fala galera, hoje é dia de Homem-Aranha, a Gata Negra ataca. É uma história da Marvel, escrita por Dennis Hallum e desenhada por Luca Maresca no ano de 2020. Depois da história do jogo Marvel's Spider-Man de 2018, o selo Gamerverse foi inaugurado para abordar esse universo nos quadrinhos. Cidade em Guerra foi o volume 1, que é basicamente um resumo do jogo. Velocidade foi o volume 2, que é uma história inédita. E agora, A Gata Negra Ataca é o volume 3, que é uma mescla de um resumo com algo inédito. O quadrinho usa como base a DLC A Cidade que Nunca Dorme. E ao mesmo tempo que serve como um certo resumo, a HQ também explora mais o íntimo e o passado da relação entre Homem-Aranha e Gata Negra, com informações adicionais que não foram vistas nem na história da DLC. Eu já fiz vídeos sobre a história do jogo, sobre o volume 1 e volume 2 do Gamerverse e sobre a história da DLC. Então eu recomendo que você assista a esses vídeos antes desse aqui. O link para eles tá aqui na descrição. Mas se você já conhece tudo isso ou já assistiu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no meio de uma guerra de gangues em Nova York, onde o criminoso Hammerhead, o Cabeça de Martelo, pretende tomar à força a riqueza das outras famílias mafiosas da mágia. O Homem-Aranha, nesse momento, tenta acabar com uma invasão no Museu do MoCA de Manhattan. Um museu que tinha a Maria, uma pintura famosa que era de propriedade de um dos líderes da mágia. Só que enquanto o Homem-Aranha tentava impedir os criminosos, quem surge ali para roubar a pintura é a ladra extremamente habilidosa e ex-namorada de Peter, Felicia Hardy, a Gata Negra. Ela diz que foi forçada a voltar à vida criminosa, mas ela não queria roubar aquele quadro. Ela na verdade o quebra e tira de dentro da moldura um pendrive. E enquanto o Homem-Aranha se distrai com mais capangas do Hammerhead, a Gata Negra simplesmente vai embora. Nesse momento, o Homem-Aranha relembra de como conheceu a Gata Negra anos atrás. Numa época onde Peter Parker e Mary Jane tinham terminado seu namoro há poucas semanas, Peter tentava entrar na torre de Wilson Fisk, mas alguém já tinha feito isso antes dele. A Gata Negra estava ali roubando dinheiro e joias do rei do crime. O Homem-Aranha acaba entrando em combate com Wilson Fisk, e isso dá chance para a Gata Negra fugir com aqueles pertences. Mas na sua fuga, o Aranha consegue se balançar para fora da Torre Fisk e intercepta Felicia Hardy. Felicia conta como trabalha sozinha e como ela só roubava de pessoas que, segundo ela, mereciam serem roubadas. E além do dinheiro, ela fazia isso pela diversão. E tudo que ela diz é em forma de flerte, o que até distrai o Homem-Aranha, fazendo a Gata Negra conseguir fugir por um momento. Só que o Aranha consegue segui-la até um novo roubo num cofre de diamantes. E mais uma vez eles entram num certo combate, onde o Aranha tenta evitar que a Gata Negra continue cometendo crimes e até diz que ela é bastante habilidosa. E ela também diz que estava impressionada com ele. E assim Felicia o beija. Um beijo que esquenta as coisas no alto daqueles prédios, onde Peter até tenta tirar a máscara, mas Felicia diz que ele é o Homem-Aranha. Ela não queria que ele deixasse de ser o Homem-Aranha. No presente, Peter sai do museu se lamentando com Yuri Watanabe sobre não ter conseguido evitar a destruição da Maria, e contando pelo seu comunicador para Mary Jane que quem cometeu o roubo foi a Gata Negra. Só que agora ele tinha que desligar sua comunicação mais uma vez, porque ele estava atrás de Felicia, que estava roubando o segundo pendrive nesse momento. Peter precisa até lidar com os capangas da família Cícero, e depois disso, os dois finalmente conversam. O Homem-Aranha pergunta o que tinha naqueles pendrives, mas Felicia diz que também não sabe. Ela precisava roubar aquilo pro Hammerhead, porque senão ele iria matar o seu filho. Há alguns anos atrás,
Peter já não guardava mais a identidade secreta de Felicia Hardy, porque eles já tinham um certo relacionamento. O problema é que o Homem-Aranha é um herói, e a Gata Negra é uma ladra, ou seja, uma criminosa. Então ele não aceita isso muito bem e diz que ela deveria devolver todas as coisas roubadas, ou ele a entregaria para as autoridades. Na atualidade, o Homem-Aranha estava em choque com a revelação do filho da Gata Negra, e até se questiona se ele poderia ser o pai da criança. Isso o deixa tão em choque que ele até tenta evitar algumas ligações da sua atual namorada, Mary Jane Watson. Mas MJ tinha informações sobre os ataques do Hammerhead e por que ele estava atrás daqueles pendrives. Aquilo o levaria a conseguir todo o dinheiro e recurso das outras famílias da mágia. De qualquer forma, Peter agradece a sua ajuda, mas evita voltar tão cedo para casa para não ter que lhe contar sobre as outras novidades. Anos atrás, o Homem-Aranha teve um confronto com o Shocker, e nesse momento ele recebeu a ajuda da Gata Negra. Peter ficou surpreso, mas Felicia diz que estava disposta a mudar, a parar de roubar por ele. Assim, eles se tornaram praticamente parceiros contra o crime, onde o Homem-Aranha tentava ensinar a Gata Negra como acabar com os inimigos sem usar força letal, por exemplo. Juntos, eles evitaram vários crimes e até derrotaram e enviaram o Electro para a prisão. Até a mídia os via como parceiros, e talvez até como mais do que isso. Só que na atualidade, o Aranha agora caçava a Gata pelas linhas do metrô, por onde ela fugia depois de ter conseguido o terceiro e o quarto pendrive para o Hammerhead. Peter diz que se o Hammerhead conseguir aquilo, o filho dela já era de qualquer forma. Ele só queria ajudá-la. Então Felicia concorda em atrasar o Hammerhead por 2 dias no máximo, enquanto ele tentava localizar a criança. E Peter até tenta, nessa conversa, descobrir se ele é o pai. Mas Felicia diz que depois que a criança estiver a salvo, eles conversam sobre isso. O problema é que Mary Jane também tentava ajudar nesse caso dos pendrives roubados. Só que ela vê pelos prédios de Nova York uma cena que a deixa um pouco abalada. Homem-Aranha e Gata Negra se balançando juntos pela cidade. Peter continuava tentando evitar a conversa com Mary Jane, mas não dava mais. Até que ele toma coragem e no apartamento da sua namorada, ele explica que Felicia estava cometendo aqueles crimes para salvar o seu filho. E que existia a possibilidade que ele fosse o pai da criança. Peter e Mary Jane foram namorados por alguns anos. Eles se davam bem, mesmo Peter quase colocando fogo no seu apartamento e no prédio todo, enquanto ele cozinhava, mas se distraía com os contatos da polícia para o Homem-Aranha. Nesse dia, o prédio todo foi evacuado e até os bombeiros foram chamados. Mas Peter teve que correr porque o dever do Homem-Aranha o chamava. Era um combate contra o Escorpião na ponte do Brooklyn. Um combate perigoso que Mary Jane até vê pelos jornais. E ficava totalmente preocupada com o que poderia acontecer ao seu namorado. Então, era uma apreensão e um alívio quando ele chegava de noite no apartamento, mesmo que todo machucado. Só que esse nível de preocupação foi o motivo para o seu término. Mary Jane não aguentava mais passar por aquilo, e ela decidiu terminar o relacionamento. Mas 2 semanas depois, o Homem-Aranha era visto pelas ruas de Nova York, por exemplo, combatendo o Abutre, ao lado da sua mais nova parceira, e talvez algo a mais, a Gata Negra. É por isso que, na atualidade, era difícil para Mary Jane ter que ouvir dele que talvez o filho de Felicia Hardy fosse seu também. Mas não tinha nada que eles pudessem fazer agora, e MJ vai ajudar mesmo assim. Ela não deixaria uma criança em perigo de qualquer forma. Mary Jane então descobre que um cofre foi levado para um depósito suspeito do Hammerhead. Ou seja, a criança pode estar sendo mantida ali. E assim o Homem-Aranha vai até lá e chama a Gata Negra para acompanhá-lo.
Os dois trabalham juntos e de forma furtiva para eliminar todos os capangas do Hammerhead, que surgem com armas e equipamentos da Sable. Peter vai até o armazém onde a Gata Negra foi procurar o seu filho, e ele encontra o tal cofre. Mas quando o Homem-Aranha entra nele, encontra um boneco de gato preto ao lado de uma maleta vazia, onde antes tinha o quinto e último pendrive da magia. O pendrive do próprio Hammerhead. E então o cofre se fecha. Tudo isso foi um truque, uma armadilha que o Homem-Aranha caiu direitinho. Não tinha filho nenhum. A Gata Negra só queria os pendrives para conseguir toda a riqueza da magia para si própria. E então ela vai embora. Enquanto ela sai, dois capangas do Hammerhead entram no cofre, enquanto o Aranha se esconde no teto. E em contato com o seu chefe, o Hammerhead diz que não quer mais saber do dinheiro, quer saber da vingança. Ele quer a Gata Negra morta. O Homem-Aranha escuta isso e corre para tentar salvá-la. Mas assim que chega na cobertura dela, Felícia abre a porta do seu apartamento e tudo simplesmente explode. Era o fim da Gata Negra. Não tinha como alguém ter sobrevivido àquilo, e o Homem-Aranha até tentou encontrar o corpo de Felícia, mas ele não achou nada. E depois da chegada dos bombeiros e de Yuri Watanabe com seus policiais, nada foi encontrado, o que deixou o Homem-Aranha totalmente frustrado e abalado. Peter estava muito mexido com a morte de Felícia, mas mesmo assim ele teve todo o suporte de Mary Jane Watson. O tempo passou. A guerra contra o Hammerhead continuou, inclusive com ele se aprimorando a partir dos equipamentos da Sable e do projeto Olympus. Yuri Watanabe quase acabou com ele, mas o Hammerhead voltou e continuou roubando equipamentos ainda mais tecnológicos, até que a própria Silver Sable surgiu para acabar com tudo isso. Só que numa das buscas de Silver Sable pelo Hammerhead, ela é atraída e cai numa armadilha, onde ele próprio surge com o projeto Olympus finalizado. Hammerhead transformou todo o seu corpo num tipo de exoesqueleto, se transformando num ciborgue. E estava totalmente aprimorado agora, sendo mais máquina do que ser humano. Um grande combate entre o Homem-Aranha e o Hammerhead se inicia em cima do jato de Silver Sable, inclusive. E Peter vai relembrando dos seus dias ao lado de Felícia, como ela se esforçou para mudar, para ficar do seu lado. Como eles tiveram ótimos momentos. Momentos que não voltariam nunca mais porque Hammerhead matou a Gata Negra. O problema é que Felícia nunca conseguiu parar completamente os seus impulsos, ou os seus roubos, principalmente as joias, coisas que ela não teria devolvido completamente. E por isso, mesmo se gostando muito, Peter e Felícia terminaram seu relacionamento na época. As lembranças vão mexendo com o Homem-Aranha, e o Hammerhead, totalmente poderoso, quase mata o herói. Mas nesse momento, quem surge para ajudá-lo é a própria Felícia Hardy, a Gata Negra. Felícia sobreviveu à explosão, ela tinha se preparado para aquilo. E afinal de contas, gatos têm 7 vidas. E assim, ela salva o Homem-Aranha. De qualquer forma, o Hammerhead conseguiu o que queria, momentaneamente. Ele destruiu o jato e levou Silver Sable. Mas o Homem-Aranha estava a salvo com Felícia Hardy, que o levou para o topo de um prédio próximo. Ela diz que aquilo é um erro. O Hammerhead tinha ficado poderoso demais, e como pedido de desculpas por tudo que fez o Aranha passar, ela lhe entrega um pendrive com algumas informações sobre como parar o vilão de uma vez por todas. E ela diz também que a cabeça dele não é tão forte quanto parece. Com isso, Peter conseguiu resgatar Silver Sable, e juntos eles criaram um plano a partir da tecnologia dela e com uma arma laser acoplada numa aeronave. Assim, a cabeça do Hammerhead foi atingida até a placa de aço carbono instalada ali esquentar o máximo possível.
E até como última opção, Silver Sable mandou o jato inteiro na cabeça de Hammerhead. E aquilo tudo simplesmente explodiu. Mesmo no meio da destruição, o vilão tentou andar ainda, mas ele caiu. O Hammerhead tinha sido derrotado. E a Gata Negra observava tudo isso de longe, com um sorriso no rosto, vendo como depois disso, o corpo destruído do Hammerhead foi removido e preso. A própria Gata Negra apareceu nessa remoção, roubando um carro da polícia para atrair a atenção do seu ex-namorado. O Homem-Aranha até conseguiu parar o carro, mas no meio da confusão, Felícia conseguiu fugir se infiltrando no meio dos policiais com um uniforme que conseguiu naquele carro. Como ela dizia, ela fazia tudo isso não só pelo roubo, mas também pela diversão. Só que naquela noite, ela precisava continuar o seu plano e invade a delegacia, conseguindo as informações sobre o Hammerhead e sobre onde ele mantinha todos os recursos que conseguiu da mágia. Desse jeito, Felícia encontra o container onde o criminoso guardava o dinheiro e as armas roubadas. Só que quem surpreende Felícia nesse momento é ninguém menos que Mary Jane Watson. A atual namorada de Peter Parker confronta a ex dele, dizendo que não foi tão difícil prever que o plano da Gata Negra era ajudar na captura do Hammerhead para que ela pudesse ficar com as coisas que ele tinha roubado da mágia. E quem estava ali como suporte para MJ era o próprio Homem-Aranha. Desse jeito, ele finalmente captura Felicia Hardy e deixa a ladra para que seja levada pelas autoridades, enquanto pede desculpas e agradece Mary Jane por tudo que ela fez. Mas claro que esse não seria o fim da ladra mais habilidosa de Nova York. Rapidamente, ela estaria de volta nas ruas, porque a Gata Negra sempre ataca. E é desse jeito que termina a história. A Gata Negra Ataca é o terceiro e último volume do Gamerverse do Homem-Aranha, e é o melhor deles. O quadrinho, por mais que seja baseado num resumo da DLC A Cidade que Nunca Dorme, é um ótimo complemento porque traz detalhes inéditos até mesmo para quem jogou a expansão do game. A história explora muito mais a relação entre Homem-Aranha e Gata Negra e até a repercussão disso em Mary Jane. E traz mais sentimentos para todo esse drama. Ver Peter sentindo a suposta morte dela, ou os questionamentos de se ele é ou não o pai da criança, são muito melhor explorados aqui no quadrinho do que no jogo. Mas mesmo assim, quem só lê a HQ pode acabar ficando um pouco perdido nos acontecimentos. Por isso, conhecer a história da DLC é bastante importante. E nesse caso, jogo e quadrinho se completam de forma perfeita. A narrativa é boa, trazendo os flashbacks em momentos certos, e tudo isso é feito numa arte que é bastante competente. Então, no geral, esse último volume é, pra mim, o melhor dos três. Mas não é o fim da história desse universo do jogo, porque agora, finalmente, a gente tem a sequência oficial do game. O jogo Marvel's Spider-Man Miles Morales. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.